Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, sexto ano? Né? Que legal! Nossa primeira aula hoje separadas, né? Carla fez a aula de ontem e eu a aula de hoje, iniciando com vocês a Grécia Antiga. Então, estamos caminhando, né, em direção a Roma, estamos caminhando em direção a um outro período histórico, tá bom? Então, olha lá, antes de iniciarmos a nossa aula, propriamente dita, né, eu quero convidar vocês a um momento de reflexão, né? Porque em sala de aula a gente sempre tem um momento de acolhida. Então aqui não pode ser diferente, tá? A reflexão de hoje é um trechinho do Evangelho de João e a multidão se aproxima de Jesus e pergunta a ele, né, que sinal que ele daria, né? Que sinal do céu para que as pessoas pudessem crer nele. E ele vai dizer, olha, Moisés também mandou sinal, mandou o pão do céu e as pessoas também duvidaram, né? E ele encerra o evangelho dizendo o seguinte, tá? Senhor, então, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, nunca mais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. É com esse trecho que eu quero iniciar a nossa aula de hoje, né? Neste momento em que nós estamos vivendo. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos, certo? Olha lá, para chegarmos, né, na Grécia Antiga, a gente precisa se recordar que nós já passamos pelas sociedades do Crescente Fértil. Se recordam? Passamos pelas sociedades do Oriente Próximo, né? E também, né, do Oriente Médio. O último povo que nós vimos dessa região foram os fenícios. Se recordam, né? Muito prático. Lembram dos persas, dos povos da Mesopotâmia, do Egito. Então, todos esses povos fizeram parte da antiguidade, tá? Ou povos do Oriente, povos do Crescente Fértil, certo? O nosso ponto de partida agora, né, que nós iniciamos essa nova etapa, a gente vai trabalhar com a antiguidade clássica. Trabalhando com a antiguidade clássica, a gente trabalha então com a Grécia Antiga, nosso primeiro ponto neste caminho aí conhecendo as civilizações, conhecendo as sociedades, tá bom? Olha aí, nosso capítulo, tá? O capítulo 4 começa exatamente assim, tá? Nós vamos estudar então a Grécia Antiga, os aspectos culturais, né? Nós herdamos da Grécia a democracia, a filosofia, tá? O teatro, a política, certo? Então, são características estudadas, aprendidas, vivenciadas pelos gregos, aproximadamente ali a 2000, 1200 antes de Cristo, né, que chegaram até os nossos dias, tá bom? Então, vamos lá. Observem, por favor, nós vamos nos localizar. Tá? Então, primeiro ponto para a gente entender a partir desse nosso contexto é a nossa localização, tá bom? Então, onde nós estamos a partir de agora? Nós vamos para a Península Balcânica. Observe, preste atenção, tá? Depois, a gente observa que esta região tem 3 mares extremamente importantes, tá bom? Por quê? Porque esses mares ajudarão, né, os gregos a desenvolver um excelente comércio marítimo, certo? Um outro ponto que vale a pena e a gente precisa prestar muita atenção, né, é que essa região, né, um litoral
totalmente cheio de ilhas, de montanhas. E é na ilha de Creta, olha lá, é na ilha de Creta que inicia, ou que nós temos então, o nosso ponto de partida para conhecer a história da Grécia, tá bom? Então, olha lá, quando a gente fala de história grega, né, a gente tem os períodos, certo? Para entendermos os gregos, nós vamos estudar a partir de alguns períodos da história. Tá? Então, nós temos nesta formação, nesta organização, tá? A gente fala de período pré-homérico. Tá? O período pré-homérico, de fato, as primeiras comunidades, né, os primeiros povos que chegam a esta região, neste caso, nós temos, né, esses povos mencionados no livro de vocês, tá? Os aqueus, jônios, eólios e dóricos. Esses povos, tá? Preste atenção, são os povos que, vindos, né, provavelmente da Europa Oriental, partindo da Ásia, chegam à região, né, que nós contextualizamos, que é a Grécia, tá certo? Então, se nós observarmos, quando a gente fala do pré-homérico, e aí vocês têm situado, sociedade era organizada em gênos, em conjuntos de familiares, né? Aí ele vai colocar lá embaixo, as primeiras comunidades se formam na Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu. Por que ele fala isso? Porque quando nós falamos, né, da ilha de Creta, que a partir da ilha de Creta, que se parte, né, tem a origem, a gente nasce ali, essa sociedade, a gente vai entender então que há uma fusão, tá? De Creta e da sociedade minoica. Então são dois contextos, certo? A partir daí a gente tem essa nossa ideia, essa nossa visão. Mas como nós vamos perceber isso? Por quê? Porque a gente tem a organização, a ideia ali, tá? De todo esse contexto. E a ilha de Creta, muito favorável para o comércio marítimo. Observe, preste atenção, tá? Então, nós estamos falando, a partir de agora, tá, desse primeiro povo, a ilha de Creta, no Mar Egeu, né, a civilização cretense, a ocupação dessa região que se dá pelos aqueus. Os povos chegam nesta ilha e vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando no comércio marítimo. Tá? Tão importante que esse povo também terá contato com outros que nós já estudamos. Observe lá, eles vão, inclusive, trocar informações com os fenícios para uma escrita, uma vez que eles eram comerciantes. Então, isso é muito importante e a gente precisa ter bem claro todas essas informações. Tá? Na ilha de Creta, tinha o Palácio de Knossos, né? Ou o Labirinto. E é na ilha de Creta que tem, né, na mitologia grega, a lenda do Minotauro. Né? Minos, o rei Minos, né, aprisiona o Minotauro como um castigo no labirinto de Knossos, no Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Mas, para que vocês, né, tenham mais curiosidade, saibam mais sobre a lenda do Minotauro, eu deixei um linkzinho, tá? Para que vocês possam assistir no YouTube esse videozinho, um videozinho curtinho falando, explicando sobre a lenda do Minotauro, os personagens que envolve e assim por diante. Provavelmente vocês já devam ter assistido alguma coisa no sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Narizinho, a Emília, o Pedrinho também foram resgatar a tia Anastácia lá do labirinto
do Minotauro. Mas isso é uma outra história. Vamos lá, seguindo. Observe, quando a gente fala dessa formação, tá? Nós temos um ponto muito importante. Vocês se recordam que eu disse para vocês que a história grega é dividida em vários períodos. Lembram? Então, o período pré-homérico tem origem na história grega, certo? Então, ele vai contar como os gregos chegaram à região, como os gregos se formaram e assim por diante. O período homérico, vou voltar para vocês prestarem bem atenção. No período homérico, a gente tem um ponto muito importante que narra a história, tá, de Homero na Guerra de Troia. Então, o período homérico. Homero foi um grande historiador grego, tá? E o período homérico é em homenagem a ele. Por quê? Porque esse período é destacado exatamente com essa questão, onde, né, as disputas territoriais e também a disputa pela rainha Helena levam os gregos a lutarem numa guerra, a famosa Guerra de Troia, tá? E os livros Ilíada e Odisseia, de Homero, do poeta Homero, o mesmo que falou que o Egito era uma dádiva do Nilo, tá? E aí, né, vamos lá. Na Ilíada, certo? Ele vai narrar os últimos anos da Guerra de Troia. Vocês também já devem conhecer, já devem ter assistido sobre a Guerra de Troia, o famoso cavalo de Troia, tá? Já na Odisseia, Homero conta as aventuras e as desventuras de Ulisses, o herói da Guerra de Troia, para retornar a Ítaca. Ítaca era a sua cidade natal. Então, ele retorna à sua cidade natal. Mas, para isso, ele enfrenta uma série de perigos no mar, né? Precisa colocar cera de ouvido, cera de abelhas no ouvido para não ser encantado pelas sereias. Enfrenta ciclopes, realmente coisas da mitologia grega, né? Que a gente, particularmente, gosta bastante. Tá? O nosso livro, inclusive, traz sugestões, né, para que a gente assista Percy Jackson, por exemplo. Acredito que todos também já tenham assistido, tá bom? Vamos lá. Um outro ponto que a gente aborda é o período arcaico, período pré-homérico, né, formação da Grécia. Lembra lá? Vamos lá. Pré-homérico, os povos que chegam a esta região. Que povos, professora Casa? Os jônios, os dórios, os eólios e os aqueus. Os aqueus se fixam, né, na ilha de Creta. Aí nós teremos a formação cretense minoica de duas civilizações na região do Mar Egeu que vão desenvolver o comércio marítimo. Tá? Lógico, junto com isso, se nós voltarmos ainda falando da ilha de Creta, do Mar Egeu, né, dessa fusão, no livro de vocês, na página 73, me acompanhe lá, por favor. Ele fala que nessa junção cultural, principalmente também quando se refere a conhecer os fenícios, os egípcios, nessas trocas comerciais, eles desenvolveram a escrita. Comentei isso, tá? E aí, né, nós temos a escrita linear. Essa escrita linear caracteriza-se a partir da fusão cultural. Um outro processo também que a gente tem é a construção de grandes palácios a partir dessa fusão cultural. Certo? No período homérico, nosso segundo período da história grega, nós temos então, né, a Ilíada e a Odisseia, narrando, né, as disputas territoriais entre os gregos, certo?
Lembrando, gente, que os gregos, assim como os fenícios, né, não construíram impérios, eles vão construir cidades-estados, essas cidades-estados chamadas de polis, as polis gregas, as grandes cidades. Polis dará origem à palavra política. Né? Então vamos lá. Perceba aí que a gente tem uma série de fatores bastante importantes para nós entendermos. Então, vamos lá. Vocês têm, a partir de agora, né, falando dessas principais polis, tá, do período arcaico. Quais são elas? Argos, né, dominante na região ali por muito tempo. Corinto também a gente já ouviu em outros lugares, né? Principalmente nos Atos dos Apóstolos, também quando a gente estuda ensino religioso. Tá? Foi uma das primeiras a desenvolver atividades comerciais com os egípcios, por conta, né, da grande potencialidade do comércio marítimo. Tá? Esparta, e aí, né, as principais polis, as principais cidades-estados, conhecida pelo seu desenvolvimento militar. Isso é assunto da nossa próxima aula. E Atenas, né, com um maior número de habitantes e com uma característica particular, que era a democracia. Também assunto para uma próxima aula. Mas olha lá, quando a gente fala dessa estrutura, dessa organização, a gente tem tudo isso presente no livro de vocês. E aí, uma forma de administrar a cidade, né, foi criando a Acrópole. Observa que eu deixei até uma setinha, a Acrópole era o ponto mais alto da cidade. De certa forma, né, visão total do que estava acontecendo. Por quê? Porque esse governo, né, ele vai ter ali acesso à lei, à economia, à sociedade de modo independente. E as pessoas circulavam pela ágora. Que é a ágora? A praça pública, tá? Vocês conseguem observar um grande número de pessoas circulantes aqui embaixo. Observe bem a imagem. E aí vocês vão entender bem do que eu estou falando com vocês. Lógico, olha lá, o mar muito próximo. Por quê? Porque eram, né, comerciantes marítimos, tá certo? Seguindo, por favor. Os gregos, uma vez que eles tiveram contato com outros povos e desenvolveram o comércio marítimo, nada mais importante então do que conquistar os mares. Né? Livro de vocês, página 75 e 76. E exatamente a conquista dos mares. Então, de modo geral, nós temos o quê? De acordo com a página 75. Tá? O solo da Grécia não era muito fértil. Início da página 75. E aí também não vai permitir plantações. O que eles vão fazer? Eles vão buscar outras alternativas. Tá? Então, essas cidades, estados, essas polis autônomas, muitas vezes rivais, né, com governos e formas sociais bastante diversificadas, vão se estruturando no que nós conhecemos como Grécia Antiga, certo? Então, o que une? Porque se são polis rivais, independentes, elas precisam estar unidas em algum momento. Tá? Os gregos politeístas, né? Lembram que a gente já comentou isso com vocês, que o único povo que nós estudamos monoteísta foram os hebreus. Tá? E aí nós temos a religião, o idioma, que é o grego, a religião politeísta, a mitologia grega, os deuses gregos que fazem parte deste cenário, certo? Mas a herança dos gregos, a mitologia, o idioma, tudo isso será assunto para uma outra aula, tá? Então, vou deixar sempre vocês com um pouquinho de curiosidade, tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí, a gente tem essa troca, né? Essa busca de comércio onde exportavam azeite, vinho e produtos manufaturados de cerâmica e traziam para a Grécia metais, cereais, madeira,
Essa madeira, lembra do cedro do Líbano? Provavelmente, então a gente tem essas questões. E escravo, tá? A gente vai entender que essas polis, elas eram hierarquizadas, era uma pirâmide social. Tudo bem? Olha aí, um outro importante costume, e aí a gente tem na página 76 do livro de vocês, estou com ele aqui, tá? Que os gregos costumavam pintar nos cascos dos seus navios, tá? Olhos azuis e branco. O olho grego, para trazer sorte, né? Para que eles fossem protegidos de ataques, de naufrágios, de tempestades. Então, nós temos uma certa superstição dos gregos também, tá? Então, vocês têm essas imagens na página 76. E também, né, a gente mostra aqui no finalzinho da 76 que com essa navegação eles tiveram contato com muitos povos. Tudo bem? Então, a princípio nós estudamos os 3 primeiros períodos da história da Grécia: pré-homérico, homérico e arcaico. Tudo bem? Os outros ficam para a próxima aula, ok? Olha aí, atividade. São 2 atividades muito simples, tá? Atividade da página 73 e 74, 1 e 2. 73, 74, 1 e 2. 77, 78, 1 e 2. No caderno e eu corrijo na próxima aula. Tudo bem? E não podia deixar de deixar para vocês, né? E de mencionar que quem se interessar, quem quiser assistir Grandes Civilizações, a Grécia Antiga. Gente, até a próxima aula, tá? Tudo de bom e a gente continua falando da herança grega na próxima semana. Tchau, tchau, até a próxima aula.